Pneumatologia, parte 2. A nossa aula hoje é a aula de número 3. Nós temos mais duas aulas, a aula número 1 e a número 2, gravada aqui em nosso canal. Você pode estar voltando aí no canal e assistindo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez seja derramada em vossos corações e que seja mais uma aula de edificação para a sua vida. É a terceira aula de pneumatologia aqui no nosso canal, a doutrina do Espírito Santo. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, já a terceira aula, com quase 3 horas de aula, nós temos aí no nosso canal. Eu te convido aí, se você não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, pois nós estamos passando um conteúdo aí de conhecimento sobre teologia e nós estamos fazendo aulas sobre a doutrina, o ensino do Espírito Santo, e possivelmente nós vamos continuar com essas aulas com outras matérias e outras doutrinas, como cristologia, como a doutrina dos anjos e outros ensinamentos aí de teologia. Traremos também algumas mensagens de devocional aqui no nosso canal, para também trazer edificação para a tua vida. Por isso eu convido você a se inscrever no nosso canal e está nos ajudando aí a crescer e vai nos incentivar. Nos incentiva muito quando a gente vê um comentário positivo, quando uma pessoa se inscreve, traz para nós um incentivo a produzir mais conteúdos ainda na rede social. Hoje tem tanta besteira e tanta porcaria nas redes sociais e a gente aqui está disponibilizando um tempo para trazer aqui um conteúdo de edificação, de salvação, de conhecimento. Então eu te convido a você permanecer no nosso canal, nós teremos mais vídeos de teologia. Essa é a terceira aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e continuaremos com mais ensino. Hoje nós estaremos fazendo essa terceira aula e encerrando essa matéria. É claro que eu não falei em minhas aulas tudo sobre o Espírito Santo, mas a aula do ensino básico, ela está aqui para nosso conhecimento. Muito erro e confusão existem em nossos dias no tocante à personalidade, às operações e a manifestações do Espírito Santo. Eruditos, consciente, mas equivocado, têm sustentado pontos de vista errôneo a respeito dessa doutrina. É vital para a fé de todo crente cristão que o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo seja visto em sua verdadeira luz e mantido em suas corretas proporções. Olha, hoje existem muitas pessoas, até estudado, eruditos, mas têm sustentado doutrina, ensinos errôneos sobre o Espírito Santo. É de suma importância que nós aprendemos o verdadeiro ensino sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa, sobre a terceira pessoa da Trindade. E nós ficamos conhecidos das suas ações, do mover do Espírito Santo. Nós vivemos hoje no século em que se fala muito no mover do Espírito Santo. Mas o que significa isso? Será que hoje nós vemos uma geração que muitos cristãos não conhecem, não sabem da verdadeira ação e manifestações do Espírito Santo? Nós temos manifestações bizarras por aí que não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, um ser inteligente, é um ser que age de forma como ele quer e não como nós queremos. Tem muitas pessoas querendo usar o Espírito Santo, mas quem usa é ele e não nós. Pré-pentecostal. O Espírito Santo pré-existia como a terceira pessoa da divindade e nessa qualidade esteve sempre ativo, mas o período que antecedeu o dia de Pentecoste não foi a época de sua atividade especial.
O período do Antigo Testamento foi de preparação e espera. Joel, capítulo 2, versículo 28, ele profetizou que o Espírito Santo havia de descer, havia de chegar. Ele já pré-existia, como nas outras aulas passadas. Se você não assistiu, você volte lá e assiste, que eu expliquei como era a manifestação do Espírito Santo. O período do Antigo Testamento foi um período de preparação e de espera desse Espírito Santo. Muitas ou todas do Antigo Testamento passaram para a eternidade na esperança do Consolador, mas não conseguiram ver de forma que nós hoje sentimos e vemos pessoalmente a ação, o mover do Espírito Santo. Então, o período do Antigo Testamento foi um período de preparação e de muita espera. Encontramos uma notável diferença existente em suas ministrações no Antigo e no Novo Testamento. Ele é referido por 88 vezes no Antigo Testamento e mais da metade desse número de vezes somente no livro de Atos. Só no livro de Atos tem mais de 88 vezes. Enquanto que em todo o Novo Testamento ele é mencionado mais de 3 vezes para cada referência que lhe é feita no Antigo Testamento. Olha quantas vezes o Espírito Santo é mencionado no Novo Testamento. Durante esse período pré-pentecostal, o Espírito descia sobre homens apenas temporariamente, a fim de inspirá-los para algum serviço especial e deixava-os quando essa tarefa ficava terminada. Lembra quando nas outras aulas passadas eu expliquei sobre isso, que o Espírito Santo de Deus descia para um serviço específico. Nós demos exemplo aqui de Sansão, de Bezalel, demos exemplo aqui de Moisés e de outros homens de Deus aí, que o Espírito Santo descia sobre eles para um serviço, para um momento específico, para uma tarefa determinada, e depois retornava de novo ao céu. No Novo Testamento, agora na graça, no tempo que nós vivemos, é diferente. Ele não vem mais, desce e vai embora. Não. Agora nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Pós-pentecostal, depois do dia de Pentecoste. Esse período que se estende do dia de Pentecoste até os nossos dias pode legitimamente ser chamado de dispensação do Espírito. Após o dia de Pentecoste, por meio do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Ele vem para permanecer. Guarde bem isso. O dia de Pentecoste marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, é tão indestrutível como o trono de Deus. Olha que maravilha essa palavra. No Antigo Testamento, construir o tabernáculo, construir o lugar dos santos, construir a arca. Vá pensando aí, vá recebendo aí para ver quanto você é especial para Deus. No Antigo Testamento foi feito todo aquele monumento para que a presença de Deus habitasse ali com o povo. No Novo Testamento não. No Novo Testamento agora, na nova dispensação, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, habita dentro de mim. Ele fez morada, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. A natureza do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. 4.1, nós vamos ver a personalidade do Espírito Santo. Significado. Contém em si mesmo os elementos de existência pessoal. É difícil definir personalidade quando é atributo de Deus. Deus não pode ser aquilatado pelos padrões humanos. Pode-se dizer que a personalidade existe
quando se encontra em uma única combinação: inteligência, emoção, evolução ou ainda autoconsciência e autodeterminação. Olha isso, significado de personalidade. Contém mesmo os elementos de existência pessoal. É difícil definir uma personalidade quando é atributo de Deus. Deus não pode ser aquilitado pelos padrões humanos. Pode-se dizer que a personalidade existe quando se encontra em uma única combinação. Olha aí, inteligência, emoções, evolução ou ainda autoconsciência e autodeterminação. Todos esses atributos nós encontramos na terceira pessoa da Trindade. Por isso que faz do Espírito Santo uma pessoa. O Espírito Santo possui os atributos, propriedades e qualidades e personalidade, então se pode atribuir a esse ser inquestionavelmente personalidade. Não existe questionamento sobre a pessoa do Espírito Santo quando é atribuído a ele essas propriedades e qualidades de personalidade. Não tem como negar, não tem um questionamento, não tem um porquê. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Prova. Sua personalidade, dentro do registro histórico, tem sido disputada e negada, apesar de que as Escrituras não fornecem nenhuma base para disputa ou negações. Sua personalidade dentro do registro histórico tem sido disputada. É uma disputa tremenda e muitas vezes negada por estudiosos, por alguns teólogos, mas a Bíblia, ela não nos dá, não fornece base para tais disputa ou negações. B1. A necessidade de prova. Em contraste com as necessidades com as outras pessoas da divindade, as ações e operações do Espírito Santo são de tal forma secretas e mística. Tanta coisa se diz de sua influência, graça, poder e dons, que ficamos inclinados a pensar nele como se fosse uma influência, um poder, uma manifestação ou emanação da natureza divina e não como uma pessoa. Preste bem atenção nessa palavra. As ações e operações do Espírito Santo são de tal forma secretas e místicas, tanta coisa se diz de sua influência, graça, poder, dons, que ficamos inclinados a pensar nele como se fosse uma influência, um poder, uma manifestação e uma manifestação da natureza e não como uma pessoa divina. É por isso que muitas pessoas pregam que é uma ação, o Espírito Santo, ele é uma manifestação, uma emanação, uma força ativa e não uma pessoa. Mas com toda certeza o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Por causa dos nomes símbolo usado a respeito do Espírito Santo, que sugere o que é impessoal, tais como fôlego, vento, poder, fogo, azeite e água. É por causa deste símbolo que nós temos na Bíblia como o símbolo fôlego, nós temos o vento, o poder, o fogo, o azeite e água. É por motivo de ser dado ao Espírito Santo essas figuras, esses símbolos na Bíblia, é que muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é meramente uma força ativa. Mas esse citado aqui, e tem alguns versículos aí para você estar lendo depois, são somente símbolos, figuras, como fôlego, vento, poder, fogo, azeite, água. A pomba, que não está descrito aqui, são somente símbolos dados ao Espírito Santo. Não significa que ele é uma força ativa, ele é uma pessoa. Isso aí não são símbolos e figura dada a ele. Não que ele seja fogo, não que ele seja poder, sim, mas não fogo, azeite, são só apenas símbolo.
Pelo fato de nem sempre o Espírito Santo ser associado ao Pai e ao Filho, diz que é impessoal. As pessoas hoje não se associam, se fala muito. As pessoas se pregam muito sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, mas pouco sobre Deus Espírito Santo. Então, por essa falta de associação, é que as pessoas dizem não ser a terceira pessoa. Pelo fato de a palavra Espírito Santo ser natureza grego, pneuma, também é outro fato que leva as pessoas ao erro. B. Sua prova. Seus pronomes pessoais masculino. Aí nós temos João 15, versículo 26. Vamos ler João 15, versículo 26, para nós vermos o que está escrito lá. João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Observação 1. A personalidade do Espírito Santo chega a dominar a construção gramatical pneuma, que é substantivo do gênero neutro, mas sempre usado pronomes pessoais masculino. Isto é notável, não tem como não notar isso. Observação 2. Cristo supremamente autorizado dá testemunho gramatical onde usa a palavra paracreto, consolador, João 14, 16 e 17. Este o substituirá como pessoa, e mais ainda, pois Jesus tinha limitações humanas. Quando Jesus estava na sua posição, entenda bem, quando a gente diz que Jesus tinha suas limitações humanas, é que ele estava de forma humana e não divina. Quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, Jesus ele agiu como um ser humano. Jesus operou milagres, sim. Operou milagres, mas como um cristão, como um filho de Deus, que servia a Deus, e ele mesmo disse que esses sinais iriam seguir aos que crerem e fariam as mesmas obras que ele fez. Então, quando Cristo esteve na sua forma humana, terrena, ele agiu de forma humana, observação, sem cometer pecado, mas ele agiu de forma humana. As formas sobrenatural que nós temos é a ressurreição de Jesus Cristo. É um dos pontos que diferencia ele dos outros messias que tinham vindo antes deles. Eu não estou falando que é todo, não estou falando que é o ponto central, mas é um dos pontos que diferencia eles, que antes deles já teve outros messias, você estudando teologia vai saber disso que eu estou falando, outros messias que apareceram operando os milagres, mas que morreram e ficaram no túmulo. Mas Jesus Cristo, ele vive para sempre. Associação com outras pessoas divinas e com os homens. É uma associação com pessoas divinas e os homens. Mateus 28, 20. E aí nós temos uns versículos para você estar meditando. Características pessoais do Espírito Santo. Por característica, não nos referimos a mãos, pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade, mas antes qualidade, como conhecimento, sentimento e vontade, que inclui personalidade. Olha aí, características pessoais do Espírito Santo. Por característica, não nos referimos a mãos, pés ou olhos, pois essas coisas denotam corporeidade, mas antes qualidade, como conhecimento, sentimento, vontade, que indicam personalidade. Inteligência. O Espírito Santo, como eu já disse desde a primeira aula, ele é intelecto, inteligência. 1 Coríntios. Capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11.
Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sobre as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito. Somente pelo Espírito de Deus pode ser revelada vontade. 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tem vontade própria, ele distribui como a sua vontade. Também, como características pessoais, nós temos inteligência, vontade, amor. Devemos nossa salvação tão verdadeiramente ao amor do Espírito Santo como ao do Pai e o amor do Filho. Bondade, tristeza. Aí você, com o tempo, você vai lendo esses versículos. Bondade, nós temos em Neemias, capítulo 9, versículo 20. Vamos ler Neemias, capítulo 9. Versículo 20. E deste o teu bom espírito para ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Bondade. O Espírito Santo, bondade. Deste o teu bom espírito para ensinar. É uma qualidade, é uma especificação na personalidade do Espírito Santo. Tristeza. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para a vida eterna. Tem muita gente entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como eu já disse em aulas passadas, tem muita gente que o Espírito Santo já não está mais operando na vida dele faz muito tempo. Tá como Saul. Saul reinou 38 anos sem a presença de Deus. Sansão só percebeu que o Espírito Santo de Deus tinha saído da vida dele quando ele foi para a batalha. Quando ele foi enfrentar o inimigo, ele descobriu que estava sem o Espírito Santo de Deus. Cuidado, meu irmão, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque quando você for enfrentar o inimigo, você vai perceber que está sem o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que já estão sem a ação do Espírito Santo na vida dele, e faz tempo. Ninguém pode entristecer a lei da gravidade ou fazer com que se lamente o vento oriental. Portanto, a não ser que o Espírito Santo seja uma pessoa, a exortação de Paulo em Efésios 4:30 seria sem significado e sem supérflua. Agora, um ponto importante. Para quem acha que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, agora eu pergunto: alguém pode entristecer a lei da gravidade? Alguém pode entristecer o vento? Alguém pode entristecer o fogo? Alguém pode entristecer o azeite? Alguém pode entristecer a água? Se isso fosse uma verdade, a palavra de Paulo seria sem significado. A palavra do apóstolo que está escrita em Efésios 4:30, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, tem muita gente falando aí, teria sentido o apóstolo Paulo dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo qual fosse selado? Teria algum sentido este versículo para nós? Claro que não. Só pode se entristecer uma pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa sensível, ele tem sensibilidade, ele tem vontade própria, ele tem amor, ele intercede por nós. Então, amados, muito cuidado para não estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Atos pessoais do Espírito Santo. Através das Escrituras, o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos
a uma pessoa. Através das Escrituras nós temos aí a palavra de Deus, que nós vemos ações e atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele perscruta as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2:10, como nós já lemos. Ele traz, ele revela as profundezas de Deus. Ele fala, ele é uma pessoa. Apocalipse 2:7, vamos ler. Se ele é uma pessoa, ele fala. Apocalipse 2:7. Alguém já viu vento, água, fogo falar? Eu acho que não, né? Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente que tem ouvido, mas está trancado para as coisas de Deus. Não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele dá testemunho. João 15. João 15 e 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele dá testemunho do Pai. Ele testifica do Pai. Então nós temos a terceira pessoa da Trindade. Ele testifica do Pai e do Filho. Ele intercede. Romanos 8:26, um versículo muito conhecido dos cristãos. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós como gemido inexprimíveis. Inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemido inexprimível. Ele ensina, João 14:26. Ele guia e conduz, Romanos 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ele guia e conduz. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Ele chama homens e os comissiona. Atos 13 e versículo 1. Chama homens e mulheres para obra. E finalizando, ele faz o quê? Convence o mundo. João 16. João 16:8. Evangelho de João. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Finalizando, ele convence o mundo. Você não podemos convencer ninguém, mas 3 obras do Espírito Santo, 3 ações desta pessoa maravilhosa hoje no mundo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando, lhe dando graça. Eu te convido a continuar comigo aqui no nosso canal, para que nós continuamos juntos aprendendo da palavra de Deus. Deixe aí seu comentário, o que você está achando do canal, das aulas, para que eu possa continuar. Deixe aí o seu comentário no vídeo, na aula, o que você está achando, se você está gostando. E Deus vai continuar te abençoando.
eu te convido você a continuar. Nós estaremos postando mais aulas, mais vídeo, mais mensagens da palavra de Deus para estar edificando a tua vida, trazendo conhecimento, trazendo mais ainda a palavra de Deus para o teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos ficando por aqui com esta aula, mas vamos continuar com muito mais estudo nesse canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.